Olá, tudo bem? Nós vamos ler uma reportagem agora, aliás, duas reportagens. Uma da Agência Brasil, né, que naturalmente é ligada ao governo, e está escrito assim: governo deve investir de 70 bilhões de reais a 80 bilhões em ferrovias e rodovias. Os investimentos devem ser feitos até 2026, diz o ministro Renan Filho. Foi publicado em 10 de janeiro de 2024 por Luciano Nascimento, repórter da Agência Brasil de São Luís. O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que a expectativa do governo é investir entre 70 bilhões e 80 bilhões de reais em ferrovias e rodovias até 2026. Para 2024, a previsão é de entregar e iniciar cerca de 60 projetos no segmento rodoviário, além da realização de 13 leilões de rodovias com potencial de injetar 122 bilhões em investimentos privados. A afirmação foi feita nesta quarta-feira, dia 10 de janeiro, durante entrevista coletiva para apresentar o balanço das ações da pasta. Eu falei no presente porque a reportagem é do dia 10 de janeiro. A retomada dos investimentos no Brasil já repercutiu de maneira considerável na melhoria de nossas malhas viárias e também permitiu que obras de infraestrutura que venham andando muito lentamente no país anteriormente, em razão do baixo volume de investimentos, se aproximassem da necessidade de recursos que o cronograma físico-financeiro das obras exige, diz Renan. Com as condições promovidas pelo arcabouço fiscal, esperamos investir de 70 a 80 bilhões de recursos públicos no setor até 2026. Além disso, desenvolvemos uma carteira de projetos atrativos para aproximar ainda mais o setor privado neste ano, completou Renan Filho. Entre as obras licitadas estão a restauração de trechos críticos da BR-364/AC, a adequação da BR-135/PI, né, deve estar falando de Acre e Piauí, na divisa com a Bahia, e a duplicação da BR-222/CE, que é o Ceará, de Calcaia a Pacém. Também está prevista a adequação da travessia urbana de Dourados, na BR-463/MS, Mato Grosso do Sul, a construção da BR-447/ES, Espírito Santo, que dá acesso ao porto de Capuaba, e a duplicação da BR-470/SC, Santa Catarina, que dá acesso aos portos catarinenses. O ministro disse ainda que o governo pretende atingir um índice de construção da malha rodoviária de 80% até o final de 2024. Atualmente, esse índice está em torno de 67%. Nós demos um salto de 15 pontos percentuais em um ambiente que vinha tanto em queda de 2016 até 2022. Essa é a demonstração de que o investimento que fizemos foi bastante relevante. Nossa meta é avançar ainda mais em 80% da malha boa, atingindo o melhor nível de toda a série histórica, destacou. Para este ano, o Ministério dos Transportes tem a possibilidade de otimizar 14 contratos rodoviários que podem gerar um investimento adicional de 110 bilhões de reais em investimentos. Essa é uma solução inovadora que significa fortalecer os investimentos, equilibrar os contratos, dar condições ao setor privado para fazer o que tinha pactuado, somando esforços com o aumento de investimento público, defendeu Renan Filho. Ao apresentar o balanço, o ministro destacou que no ano passado a pasta executou 14,5 bilhões que foram utilizados, entre outros projetos, na recuperação, pavimentação e duplicação de cerca de 4,6 mil quilômetros de rodovias federais. Ele também disse que mais de 1,1 mil contratos em rodovias foram retomados. Outros destaques do ano foram 2 leilões rodoviários e 30,4 bilhões de investimentos em serviços operacionais nos 19 trechos de estradas que compõem o sistema
rodoviário e em relação aos projetos ferroviários. O ministro disse que o governo pretende que até 2026 os investimentos no segmento somem 94,2 bilhões, de acordo com o novo Programa de Aceleração de Crescimento, PAC, né? Entre outros projetos estão os estudos para concessões Malha Oeste, Corredor a Arco Norte, que é o Ferrogrão, Ferrovia Centro-Atlântida, Malha Sul, Corredor Leste-Oeste, Estrada de Ferro Rio-Vitória, Corredor Nordeste. Bom, essa foi a primeira reportagem. Agora eu vou ler aqui um jornal, uma reportagem do jornal Brasil de Fato, de 15 de fevereiro de 2024, com o seguinte título: O Brasil retoma investimentos públicos e projeta crescimento acima de 2% para superar o legado nefasto. Ele está se referindo ao legado do governo anterior a 2023. Alex Miklan, Brasil de Fato, em 15 de fevereiro de 2024. Ele começa assim: em 2023, os investimentos do governo federal cresceram 80,5% em relação a 2022, o último ano da gestão do anterior presidente do PL, do partido PL. De 39,15 bilhões, o valor saltou para 70,7 bilhões e, de acordo com dados de janeiro de 2024, do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que também destaca uma queda brusca na arrecadação. O impulso ao desenvolvimento só foi possível graças ao espaço aberto após a extinção do teto de gastos no início do ano passado. Para honrar os discursos de campanha de promover crescimento com um pé na igualdade social e outro no equilíbrio ambiental, a equipe econômica passou a recalibrar verbas de programas sociais, a descongelar salários mínimos e o reajuste dos servidores e até sanar os calotes que o ministro da Economia anterior, Paulo Guedes, e sua equipe promoveu. Olhando por outro ângulo, o aumento das despesas fez crescer o déficit primário. A projeção era de 1%, mas acabou sendo de 2,1% do Produto Interno Bruto, é o PIB. Diante da celeuma nos meios liberais, o ministro da Fazenda atual, Fernando Haddad, veio a público no dia 30 do mês de janeiro de 2024 para explicar que cerca de metade desse rombo de 270 bi deveria entrar na conta do governo passado. Quase 100 bilhões corresponde ao pagamento de precatórios ou precatórias deixados em aberto e cerca de 27 bilhões teriam sido comprometidos na arrecadação de estados via ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. O déficit é muito maior que o esperado por conta dos esqueletos que o antigo presidente, anterior a 2023, que saíram do armário, e a queda de arrecadação, porque algumas coisas que o Congresso não aceitou negociar, aponta o economista Rui Santa Cruz, professor da Universidade Federal, UFF, Fluminense, sobre a influência dos parlamentares para as políticas fiscais do país. Além das decisões que impactam na arrecadação, como a novela sobre a reoneração de 17 setores produtivos, os parlamentares também detêm boa parte do orçamento com emendas, chamadas emendas do relator. Apenas no ano passado, essa modalidade de investimento descentralizado, que atende critérios vagos elegidos pelos próprios legisladores, consumiu quase 30% do total. Para o país crescer acima de 2% do PIB em 2024, conforme projeta Haddad, há alguns caminhos a serem trilhados. Em nome da arrecadação, a equipe econômica analisa medidas como reduzir a judicialização excessiva do INSS para economizar e regular as compensações judiciais oferecidas às empresas, sem controle atualmente. Também está no horizonte a indução ao mercado através de subsídios a áreas estratégicas e a facilitação do acesso ao crédito pela iniciativa privada, com a Lei Marco Legal de Garantias. Sozinha, uma empresa privada não consegue avançar em novos segmentos porque não está dando retorno naquele momento ainda,
então precisa de haver algum subsídio, redução de impostos, algum incentivo para o cara aparecer. Isso não é uma questão de ideologia. Você vai querer mudar a matriz energética brasileira? Sem subsídio você não faz isso. Você vai ter que reduzir impostos de importação de equipamentos e máquinas, ver como é que o consumidor vai pagar isso na conta de luz, exemplifica Santa Cruz. Por Antônio Correia de Lacerda, diretor do Departamento de Economia e Administração da PUC de São Paulo, há um fator multiplicador nessa política. Cada real gasto pelo governo em investimentos se multiplica para a economia de uma forma bastante significativa e também há o chamado efeito de demonstração. Na medida em que os investimentos públicos são realizados, ele passa a estimular o investimento privado, ele opina. Neodesenvolvimentismo em alta. Ponta de lança na agenda do atual presidente do PT, o PT do Brasil, mas que é oriundo do PT, o novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, tem metas ambiciosas e a missão de superar as duas versões anteriores com maior precisão e eficiência dos investimentos. Além do aporte esperado pelo setor privado, o governo reservou 55 bilhões ao programa apenas este ano, numa frente que se soma ao plano de transição energética e a um novo plano para a política industrial, a Nova Indústria Brasil, anunciado no último 22, que deve ser de janeiro, e também será fomentado através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social. Esses planos, juntamente com os programas sociais, a nova política de reajuste do salário mínimo, mais o Bolsa Família reformulado, deverão trazer benefícios para o crescimento da economia, sem qualquer comprometimento da sustentabilidade fiscal, que, diga-se de passagem, a sustentabilidade fiscal, como o próprio nome sugere, também depende do crescimento da economia, até para ser sustentável. Num equilíbrio fiscal se obtém se obtém mediante estagnação ou recessão, opina Lacerda. Santa Cruz pontua alguns problemas nas duas primeiras edições do PAC, que atravessaram os primeiros mandatos do presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff, que, segundo ele tiveram apenas cerca de 1/3 das obras concluídas. Mesmo assim, ele também é favorável aos novos e velhos programas estruturantes previstos até 2027. O Estado tem que ser norte a todo investimento? É uma pergunta. Eu não tenho a menor dúvida que precisa sim. Se deixar o mercado decidir, nós vamos continuar nos arrastando, andando de lado para sempre. Tem que ter o Estado fazendo isso. Vamos ver se esse PAC vai ser melhor sucedido. O valor é altíssimo, 1,7 trilhões, ou trilhão, mas com aplicações em setores importantes, agora que são energia limpa, meio ambiente, inovação e infraestrutura, ressalta. Ainda em termos de crescimento, o professor da UFF lembra que o Brasil investia 1/4 de seu PIB durante o chamado milagre econômico na época dos governos militares, ocorrido no início dos anos de 1970, no ápice do governo militar. Durante o primeiro PAC de Lula em 2007, o investimento estava em 19% do PIB. Ele já caiu de 24% a 25% para 19%. Dizem economistas que você tem que ter 22% a 23% para que se consiga crescer entre 4% e 5%, de maneira sustentável no tempo. Desde os anos de 1980, a gente não cresce mais do que 4% ou 5% ao ano de maneira sustentável. O investimento nunca mais chegou perto de 20%. Bom, eu, na medida do possível, evitei citar o nome dos presidentes, mas foi inevitável aí no final. Por que isso? Porque o vídeo fica um pouco visado pelo YouTube. E às vezes eles me tiram, por causa de palavras que o algoritmo detecta, que não tem um significado A ou B ou C no contexto, eles entendem aquilo ali como propaganda política, ofensa,
invasão de privacidade, é uma coisa meio idiota. Então eu procuro evitar falar certas coisas. Por isso que eu evitei falar o nome do presidente e dos ex-presidentes, mas no final não foi possível. Muito bem. Então, isso aí é para a gente falar um pouco de investimentos em infraestrutura no Brasil. Ok? Mais informações sobre esse evento em si, ou seja, o investimento em infraestrutura, a gente vem aqui nesse mesmo canal. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Obrigado.